Fala galera, vocês estão bonzinhos? Há um tempo atrás eu fiz uma enquete aqui na nossa aba de comunidade onde eu perguntava quem era o maior adversário do Hippo e a maioria de vocês respondeu que é ele mesmo. E nesse vídeo aqui a gente vai explorar muito mais aí das características principalmente psicológicas do Hippo e a gente vai entender o porquê e como ele tomou algumas das atitudes que o levaram a tomar as decisões que ele tomou durante toda a obra. Então, bora pro vídeo logo depois da vinheta. Vamos começar lá pelo início. Primeiro capítulo, onde o Hippo nos é apresentado pela primeira vez e lá a gente já nota que ele é um personagem muito tímido, mas muito tímido mesmo. Ele mal consegue se relacionar com os seus colegas de classe, né? Ele fica até um pouco apreensivo e por conta disso a gente vê que ele é um tanto solitário. E por ser solitário, ele acaba sofrendo bullying ali do Umezawa, né, juntamente com a sua gangue. E é aí que a gente vê o primeiro traço da falta de confiança que o Hippo tem. Pois mesmo quando eles, falando mal da sua mãe, né, que acaba despertando ali um pouco de raiva dentro dele, ele não tem a confiança necessária para confrontar aqueles que estão fazendo mal para ele ou falando mal ali da sua família e tudo mais. E falando em família, é legal a gente ver a relação em que o Hippo tem com a sua mãe. E se a gente se aprofundar um pouquinho mais, a gente vai entender melhor de onde vem, sabe, essa timidez, essa falta de confiança. Tá, ó, eu não tô falando que a mãe do Hippo é a culpada dele ser assim, tá? Mas é o que aconteceu no passado dele. Porque quando a gente vê aquele flashback, né? Ou se você assiste no anime ou lê no mangá, a gente percebe que o Hippo, quando ele era pequeno, ele era uma criança muito alegre, sabe? Ele tinha esse ar de querer fazer coisas novas, né? Ele admirava demais o seu pai, né? Porque pra ele, quando ele via o pai dele, né? Um cara grande, forte, extremamente alegre, que tinha uma boa relação com a mãe, que tinha uma boa relação com ele praticamente via o seu pai como um herói, sabe? Tipo, cara, esse cara é incrível, olha só como ele é forte, como ele é corajoso, como ele é destemido, ele é uma pessoa boa. E acaba acontecendo aquela tragédia, né, com o pai dele, onde ele se perde no mar. Então as pessoas não sabem se ele realmente veio a falecer, se ele tá perdido em algum lugar. Então o Hippo vê. E imagina só, você tem aquele seu herói, aquela figura que você vê como um modelo, uma referência de boa pessoa, que é extremamente forte, confiante, sabe, que sabe lidar com os problemas e ela simplesmente some, ela desaparece da sua vida. Eu acho que isso causou uma marca psicológica no Hippo do tipo, caraca, mano, não adianta eu ser tão forte assim porque eu não vou dar conta de resolver, porque imagina, o meu pai, o meu ídolo, era um cara extremamente foda, literalmente, e acabou, tipo, desaparecendo, tipo, ele sumiu do nada. Então quem sou eu, sabe, pra lidar com toda essa situação? E aí quando ele vê a mãe dele ali sofrendo, né, bem fragilizada com tudo que aconteceu e tentando segurar as pontas, o Hippo, acho que meio que não tão intencional assim, né, bem no subconsciente dele, Cato fala assim, pô, eu preciso ser um cara forte porque eu preciso tomar conta da minha mãe. Então o Hippo, ele, sem querer mesmo, ele acaba se fortalecendo, né, onde a gente vê lá no primeiro capítulo mesmo, quando ele pra ajudar a sua mãe, ele carrega diversas caixas, ele carrega muito peso de uma vez só, porque ele se propôs a ser essa pessoa forte e ele se coloca na posição de sempre ajudar a sua mãe, para que ela não passe por uma dor parecida com o que ela teve com o pai. E quando eu digo forte, é forte fisicamente, porque a gente percebe que ele vai ficando cada vez mais introvertido, né? Ele deixa de ter amigos, ele não se relaciona com as pessoas, pelo menos não aquelas fora ali do seu ciclo, que era o que ele tinha com a mãe, com o pai. E voltando ao bullying que ele estava sofrendo lá com o Umezawa, a gente vê que ele realmente não consegue, sabe, reagir àquela opressão, né? Tipo, cara, eu tô apanhando e ele não tem essa vontade de, sabe, tipo, de combater. Então, quando o Takamura, ele aparece ali a primeira vez, ele combate ali aqueles opressores do Hippo, né? No caso, o Umezawa, os amigos e tal.
ele vê que o Takamura, ele já tem uma aura de pessoa forte. Ele é uma pessoa com uma confiança muito alta, né? A gente sabe que o Takamura tem a confiança lá no talo sempre. E ele consegue amedrontar ali a galera sem ao menos, tipo, desferir um golpe contra eles. Ele apenas utiliza ali da sua velocidade e acaba demonstrando um ar de superioridade perante aqueles outros caras. Então o Ippo vê aquilo e fala, caraca, olha como esse cara, ele é foda mesmo. E no decorrer das páginas ali, ou do capítulo, a gente percebe que o Ippo, ele vai criando uma certa admiração pelo Takamura, porque ele vê, mais ou menos ali no Takamura, uma figura semelhante à que ele tinha com o pai dele, sabe? Tipo, caraca, olha esse cara, ele é extremamente forte, ele é confiante, ele tem essa aura, sabe, imponente, que amedronta ali os caras e ninguém vai contra ele, porque esse cara, ele é o cara. Então o Ippo, ele começa a pesquisar ali, ele começa a ver muito mais sobre esse mundo do boxe, e o Takamura fala pra ele, fala, ó, cara, ó, assiste essas fitinhas aqui, dá lá umas fitas do Mike Tyson. Se você leu o mangá, né? Se você só assistiu o anime, isso não tem, eu já expliquei nesse videozinho aqui curto, então dá uma olhada lá pra você entender melhor. Então o Takamura dá as fitas e fala assim, ó, o Mike Tyson, ele era uma pessoa que ele também era muito tímido, retraído, tipo, assim como você. E quando ele conheceu o boxe, ele meio que se transformou, ele se libertou, sabe? Ele conseguiu ver uma outra faceta dele e se tornou uma pessoa forte. E quando o Ippo, ele chega em casa e assiste aquelas lutas, né, do Mike Tyson, ele vê como ele é imponente, como ele é forte e tal, o Ippo, ele se pergunta, o que é ser forte? E é aí que a gente vê, quando ele tem um diálogo alguns dias depois, né, com o Takamura, ele pega e fala pro Takamura que ele quer praticar boxe, mas não porque ele quer ser forte ou porque ele tá cansado de ser oprimido e quer bater ali no Misawa. Não, ele quer treinar boxe porque ele precisa renascer. Ele mesmo fala isso pro Takamura. Eu quero renascer, sabe? Eu quero me tornar uma outra pessoa. Eu tô cansado de ser, tipo, esse Ippo que ele é tímido, que ele acaba sempre apanhando dos outros, que eu não tenho amigos, eu não consigo me relacionar com as pessoas. Então o Ippo, ele vê através do boxe uma forma dele renascer, dele se tornar uma pessoa melhor. E a gente vê que quando ele começa a praticar boxe, né, quando ele começa a se relacionar ali tanto com o Kamugawa, com a Aoki, com o Kimura, quando ele aprofunda os laços mesmo de amizade com o Takamura, ele se torna uma pessoa mais alegre. Tanto que a mãe do Ippo, vendo, né, que ele tá praticando boxe, que ele tá fazendo amigos, ela fala assim, não, filho, pode se preocupar, eu me viro aqui na loja de barcos e vai viver sua vida, sabe? Vai ser essa pessoa que eu tô vendo que você está se transformando, sabe? Está se transformando numa pessoa muito melhor. Mas apesar do Ippo tá conseguindo se relacionar melhor com as pessoas, ele tá perdendo ali um pouco da sua timidez, ele não se sente uma pessoa forte. Por quê? Porque falta confiança, ele não tem autoconfiança, sabe? É só a gente ver as lutas que o Ippo teve e as pessoas que ele ganhou. Galera, se liga, o segundo sparring que o Ippo tem contra o Miyata, cara, ele derrota o Miyata, um cara que já treinava há anos boxe, que era uma promessa dentro da academia Kamugawa, e ele acaba derrotando esse cara. Olha só, e isso não faz o Ippo perceber o quão forte ele é. Se a gente pegar, no torneio dos novatos, cara, ele enfrenta o Sendo, cara. Eu não vou falar muito do Mashiba, porque eu acho que o Mashiba, ele tava mais ou menos ali no mesmo nível que o Ippo, tá? Olha só, o Sendo, ele é um lutador extremamente forte, agressivo, e o Ippo acaba derrotando ele. Galera, o Ippo derrota o Vogue. O Vogue, pra quem não sabe, ele tinha um histórico com mais de 100 ou 200 lutas e ele foi campeão mundial do boxe amador. E o Ippo vai lá e derrota ele. Cara, ele não percebe o quão forte ele tá se tornando, sabe? Ele não confia tanto assim em si mesmo a falar, caraca, eu realmente tô ficando forte. Eu derrotei essas pessoas, derrotei esses caras e olha só como eu tô ficando cada vez mais forte. Isso não acontece com o Ippo. O pouco de confiança que ele conseguiu adquirir aí no decorrer desses anos, né, já praticando, lutando, derrotando diversas pessoas, eu acho que ela é um pouco perdida, sabe? Acho não, eu tenho certeza que ela foi perdida quando o Ippo lutou contra o Daichi Eiji. Por quê? Vocês lembram que o Daichi, ele utilizou muito do psicológico para lutar contra o Ippo, porque na cabeça do Daichi, ele já sabia que o Ippo era um cara muito forte. Então ele precisou atacar o psicológico do Ippo antes
para que ele pudesse ter uma luta contra o próprio Ippo. Mas aí, né, a luta mesmo do Ippo contra o Date foi uma luta de experiências mesmo, de luta entre gerações, porque o Date, ele é um pugilista mais experiente, né? Hoje ele é treinador e tal, mas na época ele era muito mais experiente, ele já tinha anos de carreira, então ele conseguia lidar com alguns dos seus oponentes de uma forma muito mais fácil do que o Ippo. Então ele chega ali, né, ele faz esse ataque psicológico, ele demonstra pro Ippo mesmo que os socos dele não doem tanto, né, principalmente quando ele acerta ali o rosto, que ele gira ali o pescoço para minimizar o dano, e o Date ele não demonstra quando ele toma socos no corpo, por exemplo, ele não demonstra que os socos do Ippo são tão fortes assim, mesmo ele sendo. Então veja só como o Date conseguiu quebrar ali a confiança do Ippo, e ele não conseguiu recuperar essa pouca confiança que ele tinha, tanto que o Ippo ele não atribui boa parte das vitórias que ele teve à sua própria habilidade, assim, a sorte, porque o treinador me ajudou, porque eu recebi uma dica de fulano, mas ele não percebe que o trabalho que ele faz é ele que faz, sabe? Tipo, cara, eu tô ficando forte. Ele não tem isso, ele não tem essa consciência, sabe? Essa autoconsciência de que ele é um lutador muito forte. E tudo que ele fez até então, a gente vai perceber no decorrer da história que foi uma espécie de treino para tentar enfrentar o Miyata. E quando essa luta ela não acontece, e a gente vê mais uma vez a ambição ali do Ippo, que era enfrentar o Miyata, sendo tirada dele. Então imagina, ele já não tem mais tanta confiança em si mesmo, ele perdeu seu principal objetivo. E quando o Kamigawa coloca o Ippo para lutar contra o número 2 do mundo, sim, eu tô falando do Alfredo Gonzalez, o Ippo realmente não tinha nenhuma chance de enfrentar ele. Tanto que o próprio Ippo ele não se considerava digno de enfrentar o cara, ele não tinha essa gama, sabe, essa bravura, esse ímpeto de chegar e falar, não, eu vou lá, vou derrotar porque eu quero enfrentar o Ricardo Martinez. Não, ele só tava, tipo, seguindo o baile, quem que é meu próximo adversário? Vamos lá que eu vou tentar enfrentar. E é exatamente por isso que ele acaba perdendo essa luta, porque ele não tinha essa vontade, esse ímpeto, essa confiança, essa bravura dentro de si pra ultrapassar a linha que o Takamura fez. Vocês lembram da linha que quando o Takamura desenha, ele fala assim, essa daqui é a linha que divide as pessoas normais dos monstros que dominam o mundo. Será que de repente o Takamura desenhou aquela luta para falar assim, cara, você só pode cruzar essa linha quando você tiver confiança em si mesmo, quando você perceber que você pode dominar o mundo, quando você tiver esse ímpeto, essa bravura, essa vontade de dominar o mundo, de você fazer tudo o que tiver ao seu alcance para pegar e atingir o seu objetivo, sabe? Chegar no topo como todos os outros aqui que estão na mesma geração que você conseguiram. E a gente vê que o Ippo ele não se sente confortável para atravessar ela. A gente vê diversas vezes no mangá onde ele tá só brincando, treinando, correndo, e ele se depara com essa linha. E ele nunca ultrapassa. Ele, sempre quando ele vai pisar, ele sempre volta um pouco o seu pé, porque ele não se sente preparado, ele não se sente à vontade para cruzar essa linha e se tornar, sabe, um verdadeiro monstro que tá pronto para dominar o mundo. E por conta da falta desse sentimento mesmo que o Ippo não tem, sabe, essa gama de vencedor que falta nele, foi um dos motivos que culminou na derrota dele pro Antônio Guevara. A gente sabe também, né, que nesse meio tempo o Ippo ele já se sentia totalmente deprimido, principalmente quando ele começa a perceber que pode ter ali alguma relação, né, ele tá provavelmente desenvolvendo a síndrome do boxeador, então ele acaba perdendo mais confiança ainda, sabe, ele se sente quebrado, ele não se sente preparado, ele acha que a próxima luta que ele vai ter realmente vai ser a última, que vai estragar o futuro dele para sempre. E é exatamente por isso que ele acaba perdendo pro Antônio Guevara, porque ele não estava se sentindo bem o suficiente para entrar nessa luta, na questão psicológica mesmo. Ele não estava preparado, sabe? Ele tinha que fazer algum tipo de treinamento, tratamento mesmo, para conseguir perceber o quão forte ele tá. E seguindo essa linha mesmo de autoconsciência, a gente pode ir nos capítulos mais recentes. Se eu não me engano, foi no 1432, onde o Ippo tá procurando um parceiro ideal para o Mashiba. E a gente percebe, ele fica lá e ele vai falar com a galera e procura aqui, procura ali. E a gente que é leitor, a gente vendo ali o Ippo passando o checklist, a gente já fala, pô, cara, você é o parceiro ideal. E o Ippo, como ele não tem
tem essa confiança, essa autoconsciência de que ele é um bom boxeador, que ele é um bom pugilista, ele não cogita a possibilidade dele ajudar o Mashiba. Tanto que precisou o Takamura chegar lá e literalmente abrir os olhos do Ippo e falar, cara, você é o parceiro ideal pro Mashiba. E essa falta mesmo de confiança é uma das coisas que o Ippo precisa trabalhar muito para ele poder literalmente voltar aos rings, porque sem isso ele não vai conseguir de repente ter uma revanche contra o Antônio Guevara e ter a possibilidade de lutar contra o Ricardo. E se ele chegar lá, ele não vai conseguir derrotar o Ricardo, porque a principal coisa que ele precisa entender é que ele é um bom pugilista. Espero ter conseguido explicar, tá, galera, um pouco mais sobre esse lance psicológico, da falta de confiança do Ippo. Eu acho que, inclusive, ele pode ter ou não um pouco de síndrome do impostor, mas como eu não sou psicólogo, então não posso falar muito sobre isso. Mas espero que vocês tenham realmente entendido a base, né, da falta de confiança do Ippo, sabe? Que pode ter acarretado nas derrotas que ele teve. E eu tenho certeza que se ele mudar esse mindset, ele com certeza vai virar um pugilista, assim, de nível Ricardo Martins, cara. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu me chamo Vinícius Silva, fico por aqui. Abraço.